Bom, quero Pessoal, agradecer a todos os membros da loja, né, a todos os membros do Fases da Lua que estão aqui nos, né, confraternizando com a gente nessa cerimônia pública. Eu vou falar um pouquinho sobre estado de vacuidade ou vaziedade. Bom, eu gosto de começar esse assunto colocando uma questão bem simples, ou talvez extremamente simples. A vida ela é feita de um caderno que tem apenas duas folhas. E você vai usar o mesmo caderno para responder às questões da vida. A primeira questão que nós colocamos é a seguinte: quando você estiver passando por algo extremamente ruim na sua vida, você vai pegar a primeira folha desse caderno e lá vai estar escrito: tudo isso vai passar. Quando você pegar e estiver vivendo um ápice da sua alegria ou um ápice do seu contentamento, você vai ler a segunda folha desse caderno e vai estar escrito: tudo isso vai passar. Ou seja, a vida é uma questão de correspondência temporal. E quando nós vamos estudar um pouquinho disso, ou falar um pouquinho disso, eu gosto de fazer a abordagem através do budismo. Então eu vou fazer uma pequena introdução falando sobre o budismo e mostrando a complexidade disso para nós chegarmos à questão do estado de vacuidade ou vaziedade. Hélio, por favor, próximo. Bom, o que é o budismo? É um sistema filosófico e religioso indiano fundado por Siddhartha Gautama entre 563 a 483 a.C. O Buda, ou o primeiro Buda, que parte da constatação, e isso é extremamente importante, do sofrimento como condição fundamental de toda existência, e afirma a possibilidade de superá-lo através de uma obtenção de um estado de bem-aventurança integral, o qual ele chama de nirvana. O budismo é uma religião que não professa a existência de nenhum Deus. Então, o que é importante nós entendermos? Então, o budismo parte da seguinte questão, que tudo na vida começa com um sofrimento, ou seja, a condição fundamental da existência é a existência de um sofrimento. E a nossa busca durante toda a existência é como superar esse sofrimento. Próximo, por favor, Hélio. As escolas budistas, no seu início, elas são descritas como duas. Uma chamada Theravada, que é a primeira, e a outra chamada como Mahayana. Próximo. A escola Theravada, a atual escola Theravada, descende diretamente do primeiro grupo da divisão. É a escola mais antiga entre as existentes e a sua prática pretende ser próxima dos primeiros ensinamentos do Tipitaka, que é considerado o mais antigo registro dos ensinamentos do Buda. De acordo com a doutrina, os sofrimentos são causados pelo desejo e egoísmo humano, que devem ser erradicados. A linha Theravada predomina no Sri Lanka e boa parte do Sudeste Asiático. Então, olha só, a Theravada acredita que todo sofrimento é causado pelo simples fato de desejar. Ou seja, a partir do momento que você criar qualquer tipo de desejo, você entra em estado de sofrimento. Então, aqui aproveitando a excelente palestra de nosso irmão Dirceu, o simples desejo de ser feliz já automaticamente nos causa um sofrimento. Continuando. Em seguida, a Mahayana se dividiu em 4 escolas, uma chamada Terra Pura, outra chamada Varayana, outra chamada Zen e outra Nichiren. Por que isso é importante? Porque cada uma das escolas vai explicar esse sofrimento de uma forma diferente, ou a construção de como nós chegarmos a esse estado de nirvana de uma forma diferente. Pode passar para o próximo, Hélio. Então,
Primeiro, a Terra Pura. A Terra Pura origina-se na Índia e os registros mais antigos datam do século II depois de Cristo. Hoje é o budismo com mais adeptos no Japão. O foco é a devoção ao Buda da meditação, Amitabha, ou Amida, como é conhecido no Japão. É a busca pela iluminação em uma vida futura na Terra Pura. Bom, basicamente, o que a Terra Pura acredita? Ela acredita que nós não conseguiremos chegar no Nirvana aqui. Então, eles têm o foco na devoção e na meditação a Amida, buscando esse estado em um futuro, né? Onde eles chamam de Terra Pura. O próximo. O próximo é o Vajrayana. O Vajrayana surge na Índia, provavelmente por volta do século IV depois de Cristo. Cada escritura é denominada um Tantra, né? Tantra é uma coisa bastante interessante porque ele vai dar origem ao budismo tântrico. Ele é mais esotérico que as outras escolas. Entre suas características estão a utilização de mantras e rituais elaborados, presenças de pinturas e esculturas. No Tibete, essa linha se tornou predominante, no conhecido como budismo tibetano ou lamaísmo. Possui subescolas, e aí essas subescolas vão criar basicamente o quê? O budismo tântrico é o bom viver, é o belo, o bonito, o prático, aquilo que pode ser sentido através dos 5 sentidos. Próximo. O Zen budismo é exatamente o oposto. Ele surge na China como o budismo Shan e depois se disseminou no Japão, Coreia e Vietnã. A ênfase dessa escola é a experiência pessoal em meditação, e não tanto em estudo de escrituras. No Japão, o budismo Zen foi introduzido como uma escola independente no século XII. O Zen budismo é somente a abstenção, ou seja, é eu tentar meditar para me abster. Abster do quê? Daqueles 2 princípios lá do início, que é o desejo e o egoísmo. Quanto mais eu for capaz de me abster, mais eu chego ao estado de vacuidade. Continuando. Nichiren. Nichiren surge no Japão através do monge budista Nichiren Daishonin. Possui foco no estudo do Sutra de Lótus e na recitação do Daimoku, como forma de atingir a felicidade nesta existência. Aqui já é justamente o oposto. Terra Pura fala que eu vou meditar e atingir o Nirvana numa existência futura. Essa já fala que nós atingiremos isso neste momento. Continuando, Hélio. Aqui eu só cito as escolas contemporâneas, né, que é a Vipassana, a Shambhala e a nova tradição Kadampa, né, mas são escolas extremamente recentes, então eu não vou falar sobre elas, tá bom? Continuando. Bom, então, quando nós falamos de estado de vacuidade, nós temos que nos perguntarmos sobre 4 nobres verdades. Então, essas 4 nobres verdades, elas são associadas a apenas 2 questões: o sofrimento e as causas do sofrimento, e a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação. Pode continuar, Hélio? Ou seja, a verdade nobre é que você, nesse atual momento, está sofrendo. A verdade nobre é que o surgimento desse sofrimento começou a partir do momento que você desejou alguma coisa. A terceira verdade nobre é que você precisa, de alguma forma, de parar de sofrer. E a quarta verdade nobre é que existe um caminho para este fim do sofrimento. Continuando. Basicamente, eles vão dizer que o caminho para esse fim de sofrimento, ele tem 3 bases: a sabedoria, a conduta ética e a concentração. Muito semelhante com aqueles caminhos
colocados pelo irmão Dirceu com relação aos filósofos gregos. Só que aqui eles vão entrar no nível de detalhamento um pouquinho mais prático. Então, na próxima. Primeiro, o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria, ele vai ter duas correspondências. A primeira é a visão correta. Basicamente, a visão correta é enxergar a realidade como ela é, a realidade de fato, e não com aquilo que ela pode ou parece ser. A segunda questão é a intenção correta. Intenção de renunciar, de libertar-se e de inoficividade. O que é importante? Eu preciso de ter uma visão correta sobre o sofrimento e uma intenção correta de renunciá-lo. Continuando. Depois nós vamos ter uma questão de ética. O que é a ética? A ética vai estar dividida em 3 pontos. Primeiro ponto é a fala correta. Ou seja, a fala correta é sermos verdadeiros e não agressivos. Depois, a ação correta, agir de forma não agressiva. E, por último, viver corretamente, que também é viver de forma não agressiva. Ou seja, a conduta ética ela vai estar muito baseada também em ensinamentos crísticos. Não faça ao outro que você não quer que seja feito a você mesmo. Continuando. Depois nós teremos a questão da concentração. Ou seja, desenvolvida a sabedoria e compreendida a ética, nós vamos realizar o nosso esforço pessoal. Então, primeiro é o esforço correto. O esforço correto sempre busca se esforçar para melhorar. Depois, a atenção correta. Estar atento para enxergar as coisas com a consciência clara. Estar consciente da realidade presente dentro de si, sem qualquer desejo ou aversão. Ou seja, me abster do desejo racional e do nojo emocional. Em seguida, a concentração correta. Correta meditação e concentração naqueles 4 primeiros jhanas, que são as formas de sentir. Continuando. Basicamente, os budistas vão se focar em 4 pontos de observação. Kama, Artha, Dhamma e Moksha. Continuando. Eu vou falar um pouquinho do Kama, Artha, Dharma e Moksha antes de nós entrarmos no estado de vacuidade, por eles serem pontos de observação. Kama, basicamente, ele é o desejo. Então, basicamente, os budistas entendem que tudo na nossa vida começa com kama, começa com uma vontade ou com um desejo. E, normalmente, esse desejo, ele é um desejo egoísta, tá? Ou está ligado ao ego. Depois que você começa a enxergar o seu aspecto de desejo ou o seu aspecto de kama, você passa para a segunda questão, que é o Artha. O Artha é como você trabalha este estado de desejo. Quando você começa a lapidar o seu desejo e tornar esse desejo mais puro. Depois você chega ao Dharma, que é o caminho para a iluminação, ou seja, a forma pela qual você vai se abster desse sofrimento para chegar ao moksha, ou ao nirvana, que seria o estado de iluminação. E aí é nesse ponto que nós entramos no estado de vacuidade. O que é vacuidade? Eu gosto de colocar a questão aqui ligada ao dicionário, substantivo feminino, estado ou qualidade de vazio. E aqui nós temos um sistema figurado, uma explicação figurada que vacuidade no sistema figurado vai tornar vaidade ou presunção. Perfeito? Então, o liame entre estar vazio ou estar no estado de vácuo, ele é muito próximo a estar vaidoso ou presunçoso. E aí nós vimos
viemos agora à explicação do que é esse estado. Próximo, Hélio. Vacuidade é a própria natureza da mente. Mas não confunda o termo vacuidade com exatamente vazio ou nada. Mingyur diz que muitos dos primeiros tradutores dos textos budistas em sânscrito e tibetano interpretavam erroneamente o termo vacuidade como nada. E não é bem assim. Por que entra aqui esse aspecto da discussão do nada? O nada para os celtas era a não existência ou o tudo, seria a consciência plena, onde a partir de tudo, o tudo foi criado. Aqui eles estão falando que o estado de vacuidade ele está diretamente alinhado com o nosso excesso de pensamento. Ou seja, todas as vezes que nós pensarmos em qualquer coisa, esse estado de pensamento irá criar um sentimento que normalmente é um sofrimento. Esse sofrimento retira a felicidade, ou seja, para nós chegarmos ao nirvana ou ao estado de felicidade plena, nós deveríamos deixar de pensar. O que é uma tarefa extremamente simples dentro da nossa existência, né? Nós não conseguimos sequer ficar segundos sem algum pensamento. Portanto, isso se torna algo bastante complexo. O próximo. A vacuidade é quando a mente percebe o nada e o vazio existencial. Não existe bem ou mal, forte ou fraco. Quando percebemos esse equilíbrio e toda a sorte de possibilidades contida nele, a própria vida e a natureza, uma felicidade nunca antes experimentada se faz presente, pois está liberta de quaisquer sofrimentos ou angústias. Em algum momento da vida, você já deve ter sentido que sua mente era livre de julgamentos ou de quaisquer detalhes, seguido por um sentimento de possibilidades infinitas. Isto é vacuidade. Novamente, amanhã você pegará o seu livro e nesse livro, se você estiver num momento extremamente feliz, estará escrito: isso passará. E se você estiver num dia bastante infeliz, leia novamente: isto também passará. Muito obrigado e estamos agora abertos aos questionamentos. Uma boa noite a todos.